Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqui do canal Acessibilidade Total. É isso aí, tamo junto por aqui, é Marcos DV na voz e vamos continuar aqui com o nosso Python e a gente vai trabalhar com um tratamento de erro aqui, certo? Em Python, certo? Um tratamento de erro simples, né? A gente está trabalhando aqui no while. Então a gente vai criar aqui um tratamento de erro para números, ok? E no próximo vídeo a gente vai ver como utilizar esse tratamento de erro em outros arquivos aí, ok? Então vamos lá, vamos a esse vídeo aqui primeiro, certo? Beleza, então o que a gente vai fazer? Nós vamos criar primeiro, né? Primeiro a gente vai criar uma variável aqui, n de número, né? Ou número mesmo, pode ser, tá? Número. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Diminuir um pouco o volume do meu NVDA só para você saber o que eu fiz. Então, número recebe 0, certo? Então, a gente vai começar com esse valor de 0 aqui, certo? Número recebe 0. E aí, nós vamos criar aqui um while true. Então, while true. While, né? W-H-I-L-E, espaço, true, T-R-U-E, com T maiúsculo, certo, pessoal? 2 pontos. E na próxima linha a gente vai começar então a desenvolver o nosso tratamento de erro. Primeiro nós vamos fazer um try aqui, try, tree, 2 pontos, próxima linha, certo? Agora a gente vai usar aquela variável criada lá em cima, aqui dentro do try. Não é B, é N. Número, tá? Número, espaço, igual, que é o que vai receber, né? É o sinal de atribuição. Então, int, abre parênteses, input, abre parênteses, abre aspas, digite um número inteiro válido, 2 pontos, espaço, ok? Primeiro a gente vai fazer para números inteiros, certo? Aí a gente vai no próximo vídeo fazer algum outro arquivo e a gente vai ver como utilizar esse arquivo aqui do tratamento de erro para números, certo? Isso aqui é básico por enquanto, tá, pessoal? Então vamos sair aqui de dentro do parênteses do input e vamos para a próxima linha. Aqui na próxima linha, então a gente vai criar um except, certo? Except, então, except, espaço, abre parênteses. Dentro do parênteses, a gente já viu até isso sobre o except em algum outro momento, né? Quando a gente fez um tratamento de erro mais simples lá nas condições compostas, a gente viu isso. Só que lá, quando o usuário digitava, o programa parava. Aqui vai acontecer outra coisa, tá? Então, dentro desse parâmetro aqui do except, nós vamos colocar value error. Então é value error, né? Value com V maiúsculo, error com E maiúsculo, vírgula, type error, TYPE ERROR. A mesma coisa, tá? Value, né? Value, V maiúsculo, error, vírgula, type com Y, com maiúsculo também no T maiúsculo, YPE, error com E maiúsculo, tá? Fecha parênteses, 2 pontos. Próxima linha, nós vamos colocar um print aqui. Então, print, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses a gente vai escrever o seguinte, vamos abrir aspas e vamos colocar assim, ó, erro, tudo em maiúsculo, erro, 2 pontos, espaço. Por favor, agora nós vamos colocar uma indicação para o usuário aqui, ó. Por favor, digite um número inteiro válido. Ponto, tá? Então, print, abre parênteses, abre aspas, erro, tudo em maiúsculo, para ficar em caixa alta, 2 pontos, espaço, por favor, digite um número inteiro válido, certo? Posso colocar com um acento porque eu estou dentro de um par de aspas aqui que simboliza uma string, certo?
Então, fecha parênteses. Próxima linha a gente vai colocar continue. Certo? Por quê? Porque eu não quero que o meu programa encerre aqui, certo? E eu quero colocar mais coisas abaixo, certo? Então, coloco esse continue, por quê? Porque o usuário vai ter que continuar, certo? Então, por isso, o continue, certo? Ele tem que continuar digitando até acertar, certo? Continue. Aqui, depois do continue, eu vou dar um enter, ele vai estar indentado, tá, pessoal? Falando da indentação um pouco antes da gente continuar. Então, a nossa primeira variável que a gente criou, número recebe 0, não tem indentação. A nossa linha do while não tem indentação. O nosso try está dentro do bloco do while, então tem uma indentação. O que está dentro do try, que é o nosso n, que é a nossa variável solicitando que o usuário digite um número, ele está dentro do bloco do try, certo? Aí nós temos o except, certo? O except, que nós temos ali, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses nós temos value error e type error, certo? E no final da linha, 2 pontos, certo? Essa é uma das exceções em Python onde permite que eu coloque parênteses para eu chamar as condições que eu quero, digamos assim, entenderam? Então é basicamente o parâmetro, né? Parâmetro de tipos de erro e valores de errados, certo? Tipos errados e valores errados. Então, qualquer valor que o cara digitar que não for do tipo inteiro e o valor for errado ao tipo inteiro, então ele vai trazer essa mensagem aqui do meu print, certo? O meu else, ele está dentro do bloco while, ele não está dentro do bloco try, certo? Então nós temos que cuidar isso também. Nós temos a cada coisa que a gente fizer dentro do Python, nós temos que cuidar o que é o que. Por exemplo, o while é o laço geral. O try é uma condição, certo? O try é uma situação. O except é outra condição, certo? Então, nós temos a condição do try, que aí nós temos o bloco, e nós temos a condição do except, que aí tem o bloco do except, certo? Então, nós temos ali o print e o continue, né? O continue dentro do bloco do except, certo? Só que o except está dentro do bloco do while e não do try, ok? Então, tanto o try quanto o except, eles possuem a mesma indentação, é uma indentação. O que está dentro do bloco a partir do try e do except são 2 indentações, certo? E aí aqui no final eu coloquei aqui a última linha que eu escrevi foi o continue, né? Então eu vou colocar mais uma coisinha dentro do bloco do try aqui, que é print 0. Print, abre parênteses, 0, fecha parênteses. Certo? Agora, na próxima linha eu vou colocar um else. Else, 2 pontos. O else, gente, ele é outra situação, outra condição que está com uma indentação só. É a mesma indentação do try e do except. Então, try, except e else. Certo? E aí, else, 2 pontos, próxima linha, print n. E nem é n, é número. Tá? Print número, certo? Print número, tá? Então aqui eu estou dando um print no número, por quê? Quando o usuário fizer a primeira instância do nosso try, que é escrever o número, certo? Ele escreveu o número e deu um enter, ok? Quando ele escreveu esse número e deu enter, o que acontece? Ele vai entrar no bloco do except para verificar se o valor, melhor dizendo, tá? O usuário digitou um valor. Aí ele vai entrar dentro do bloco do except para verificar se o valor digitado pelo usuário corresponde ao que foi pedido, número inteiro para a nossa variável número. Tá, pessoal? Então ele vai fazer essa verificação. Se passar dessa verificação, ele vai cair no nosso else. O nosso else é retornar o número,
né? Um print número. Aqui eu não uso o return ainda, tá? Então eu estou usando print. Então print número, certo? Ele vai dar um print no número. Se caso o usuário digitou um valor ou tipo errado, ele vai cair no print 0. E aí ele vai retornar lá no try, certo? Ele caiu aqui no print 0. O que ele vai fazer? Ele retorna lá no try, vai solicitar que o usuário digite, ele vai, na verdade, daí ele vai navegar de baixo para cima, tá, pessoal? Então, deixa eu explicar isso aqui melhor para vocês. O que vai acontecer aqui, ó? O usuário digitou um número inteiro válido, certo? Ele vai cair lá no else, certo? E vai mostrar o número que o usuário digitou. Claro que a gente vai fazer um print para mostrar de fato o número que o usuário digitou, certo? Mas agora o que acontece? Aqui nós temos um loop. Aqui nós temos um loop criado. Um loop para tratamento de erro. Então, na linha após o while, nós temos o try. O try está pedindo ali dentro do bloco que o usuário digite um número inteiro válido, certo? Que o usuário digite um número inteiro, através do int, né? Que é o tipo primitivo que a gente está usando. Beleza. O usuário digitou lá, por exemplo, letra A. Em vez de ele digitar o número 1, ele digitou a letra Q, digamos assim, que é bem abaixo do 1 ali, né? Beleza. Só que daí o que ele vai fazer? Ele vai cair no return 0 e vai subir, certo? Então ele vai de baixo para cima. Aí ele vai subir e vai cair no nosso print do except. E vai lançar pro usuário: erro, por favor, digite o número inteiro válido. Quando ele fizer isso, ele vai cair lá no try e já vai cair de novo no nosso número, recebe int de input, digite um número inteiro. Ok? Então ele vai fazer esse loop enquanto que o usuário não digitar um número inteiro válido. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu, coloca nos comentários aí no próximo vídeo. Aí eu explico mais detalhado ainda do que eu estou explicando. Então aqui eu vou dar 2 enter depois do nosso print return, do nosso print número. Vou tirar toda a indentação que ele abriu aqui, que ele abriu 2 indentações. E vou colocar aqui, ó, print, abre parênteses, abre aspas, o número digitado foi, espaço, abre chaves, número. Ok? Então, ele só vai lançar esse print aqui, o número digitado foi, quando o usuário digitar um número inteiro válido, certo? Um número válido, um número inteiro, certo? Então, depois desse print aqui, eu vou salvar, vou dar um Ctrl Shift F10 aqui para executar, Alt 4 para entrar no terminal. Então, nós temos aqui, ó, digite um número inteiro válido, ok? Eu vou digitar aqui, por exemplo, letra Q, como eu dei o exemplo, ok? Letra Q, certo? Ok, eu digitei essa letra Q, só que o meu sistema ainda está parado. Está parado por quê? Porque como o usuário digitou e não deu o enter ainda, o programa não entra em ação, ele não está rodando, certo? No momento que eu der o enter, esse programa ele vai rodar, ok? Então ele rodou, aí o que acontece? Ele identificou que o valor que o usuário digitou não é um número inteiro válido, ele caiu no except ali, certo? Verificou que o valor e o tipo não é do que se espera, ele caiu no print 0, ele não retorna nada, certo? E aí ele sobe 2 linhas, ele sobe o continue, sobe no print, e aí ele mostra para mim a mensagem: erro, por favor, digite um número inteiro válido, cai lá no try e desce de novo no digite um número inteiro válido, certo? Então, é basicamente isso que está acontecendo. Se eu colocar aqui, ó, 1.50, ó, ele faz a mesma coisa, porque tanto a letra Q que eu digitei quanto o número 1.50 não são números inteiros. E aí ele faz o mesmo loop, o mesmo processo que eu acabei de falar para vocês quando eu digitei a letra Q.
certo? Agora eu vou digitar um número inteiro válido, 10. Aí o que ele fez? Ele caiu no meu else. Eu esqueci de botar uma coisa aqui, pessoal. Depois do print do return, o print número ali, que seria um return número, para ele parar o programa, eu preciso colocar aqui um break, que eu esqueci, tá? Então, no else, no bloco do else, certo? No bloco do else, eu vou fazer o programa parar. Por quê? Quando o usuário digitar um número inteiro válido, ele vai mostrar o número parando o programa para que ele pare de executar, certo? Então, esse print n aqui é só para dizer que o usuário digitou esse print número, né? Esse print número que eu tenho no bloco do else é só para dizer que o usuário digitou um número inteiro válido. Então, aqui eu não preciso de nenhum tratamento, eu só preciso retornar o número que o usuário digitou. E eu dou um break, certo? BREAK. Ok? BREAK. Certo? Break. Mas é a mesma indentação do print do else. Tá? São duas indentações para o print, então são duas indentações para o break. Porque se eu recuar uma indentação, quando o usuário digitar um número inteiro, um valor inválido, ele vai dar o continue e vai parar o programa depois do print 0. Certo? Por quê? Porque a minha indentação está geral, está no while e não está no else. Tá? Então eu tenho que cuidar das indentações, tá, pessoal? Bom, após ele dar esse break aqui, aí ele vai mostrar aqui print, né? Abre parênteses, F, abre aspas, o número digitado foi, e aí abre chaves, número, fecha chaves. Aí ele vai mostrar o número que foi digitado com essa frase. Então eu vou executar de novo aqui. Eu só não vou eu não vou mostrar todos os erros aqui agora, tá? Digite o número inteiro válido. Eu só vou fazer essa parte, porque a gente já viu que o A e o 1.10 ali, 1.50 que eu escrevi não são números inteiros válidos. Então vou botar o número 10 aqui. 10. E aí ele trouxe para mim aqui, ó. Digite o número inteiro válido 10. Ele trouxe o 10 porque eu não sei que ele trouxe o 10 aqui. Tá, mas tudo bem. O número digitado foi 10, certo? Então ele trouxe aqui para mim o número 10, que foi o número digitado. Ele trouxe aqui o 10 do else. Eu nem precisava ter esse print aqui embaixo, pessoal. Agora que eu estou me dando de conta. Vou comentar esse print aqui, o último print que eu fiz com a frase. E vou trocar esse print de cima aqui, dentro do bloco do else, por o print que eu tenho lá embaixo. Então eu comentei o último print ali e deixei o print de cima. Então eu vou executar de novo aqui. Ok, aguenta aí, vamos lá. Digite o número inteiro válido, vou botar aqui 10. E aí ele trouxe aqui para mim. O número digitado foi 10, porque eu tenho ali um print formatado agora dentro do meu else, né, com uma frase de efeito, certo? E o process finished with code 0. Agora vamos verificar de novo aqui se não alterou nenhuma outra instância do meu sistema. Então eu vou colocar aqui, eu reexecutei, eu vou colocar aqui de novo letra Q. E aí ele diz para mim, ó, erro, por favor, digite o número inteiro válido. E agora ele está guardando aqui, ó, digite o número inteiro válido. Só que eu não preciso botar esse digite o número inteiro válido lá na minha solicitação para que o usuário digite o número inteiro. Então aqui eu vou colocar agora 40.082, tanto faz o número que eu vou colocar. E aí ele bota de novo, ó, digite o número inteiro válido. Vamos executar mais uma vez para ver se ficou tudo certo. 50. E aí o número digitado foi 50 e process finished with code 0. Ok, pessoal? Então esse último print aqui que eu comentei, eu vou excluir.
Não preciso dele. Vou deixar 2 linhas abaixo do meu break aqui em branco, para que o Python não me encha o saco. E aqui no try, na linha do número, certo? Número recebe int de input, digite o número inteiro válido. Eu vou colocar somente número inteiro. Eu não vou colocar válido no final lá. Então eu vou apagar o válido ali. Número. Então ficou assim, ó, print não. Número recebe int, abre parênteses input, abre parênteses, abre aspas, digite um número inteiro, certo? 2 pontos, espaço, e aí fecha aspas e fechou os 2 parênteses ali do meu campo de escrita. Tá, pessoal? Então essa foi um tratamento de erro simples, certo? Esse tratamento de erro aqui, ele é pouca coisa acrescentada a mais quando a gente for ver isso aqui em funções, tá? Então agora no próximo vídeo a gente vai ver como usar, né? Como usar esse arquivo aqui em outros códigos, tá? Por exemplo, aniversário, daí a gente vai usar esse arquivo aqui da data de aniversário lá do cara para mostrar, né? Para evitar do cara digitar outras coisas que são inválidas, beleza? Então, pessoal, basicamente é isso. Vocês vão entender a partir do próximo vídeo o que eu vou estar fazendo com isso aqui. Não se preocupem agora, tá? Então, basicamente é isso. Agradeço a todos aí que estão assistindo esse vídeo. Quem não é inscrito no canal aí quiser se inscrever para nos ajudar, dar like aí, né, favoritar o vídeo, ativar o sininho, né, toda aquela solicitação, né, é tudo de graça mesmo. E comentem nos vídeos aí que vocês estão achando, certo? E basicamente é isso, certo, pessoal? Então, forte abraço para todos e até o nosso próximo vídeo. Fui!